aqui. Será uma palestra em homenagem ao centenário de Franz Kafka, centenário de morte. Então eu convido aqui para a mesa o Dr. Francisco Reis. A dinâmica da palestra, que será bem dinâmica, vai ser pela metodologia da entrevista. Então, o Dr. Francisco Reis, que é juiz de direito aqui da capital, vai fazer as perguntas que eu devo respondê-las, se souber. Como é? A gente usa o mesmo microfone? É. Então, primeiro eu vou agora fazer a abertura, depois eu passo a palavra aqui. Pronto. A primeira pergunta. Senhores, seguinte, por que uma academia de letras no Maranhão, que motiva uma academia de letras no Maranhão a homenagear o centenário de morte de Franz Kafka? Um autor nascido em Praga, porque temos alguns eventos locais que poderíamos fazer. Acontece que Kafka não é só um escritor. Ele é o pai de todos os escritores do século XX, século XXI. Então, por um momento de grandeza, queremos dar as nossas atividades, então universalizamos essa pretensão de sermos atenados com o sentimento, vamos dizer assim, do mundo. Está comemorando esse centenário de morte de Franz Kafka. Então, a Academia Maranhense de Letras, de uma maneira, de certo modo, ousada, alinhou-se nessas comemorações e resolvemos fazer esta pequena homenagem a Franz Kafka, falando dele e da sua obra. E lembrei-me, então, que para fazer uma palestra mais dinâmica, aliás, uma conversação mais dinâmica, convidei o colega de profissão, Dr. Francisco Reis, para dar uma tonalidade de entrevista a este encontro. Então, eu vou passar, então, agora a palavra ao Dr. Francisco para começar as suas perguntas. Eu lhe agradeço, presidente. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Eu cumprimento a todos os imortais aqui na pessoa do meu amigo, tá? Meu colega Daniel Blume. É uma satisfação estar aqui na casa de Antônio Lobo. Eu estou como diretor cultural da Associação dos Magistrados. Então, o convite do presidente Lorival, do desembargador Lorival, do amigo e do professor Lorival Cerejo, ele é também uma demonstração de proximidade aqui da Academia Maranhense de Letras com o Poder Judiciário. Então, nós precisamos manter a nossa humanidade, a nossa dignidade, a partir do reconhecimento do poder das letras. Então, é com muita satisfação, presidente, que a Associação dos Magistrados ela vem prestigiar esse momento. E o senhor, sempre com muitas provocações, com o seu espírito inquieto, eu lembro que no ano de 2020, no início da pandemia, ele, como presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, falou: vocês não podem ficar aí só na internet vendo besteira, vão ler, vão ler. Então, ele criou um clube da leitura, um clube do livro na magistratura, e aí, a partir de então, a gente entende que a gente precisa motivar também com essa eticidade aqui da literatura para o Poder Judiciário. E aí passamos a acompanhar, colega Guterres, aqui todas as indicações. A cada ano ele nos presenteava com as indicações dos livros, e aí virou um hábito. Ainda não é uma cultura consolidada, mas a gente sabe que a gente conta com o apoio da Academia Maranhense de Letras para a gente também sempre manter aqui os juízes e juízas aqui interessados, tá, numa boa literatura, em ler os clássicos. Então, a gente registra aqui que a gente vem com o maior carinho aqui fazer essa figura de entrevistador. Quem dera, se eu fosse uma bujanra, se eu fosse um Bial, mas a gente veio lhe provocar, viu? Eu espero que seja. Em algum momento aqui a gente vai ser metafísico e vai chegar algumas provocações. E aí, estamos aqui, então,
eu vou pedir toda a liberdade para chamá-lo de Lorival, para facilitar aqui nossa conversa, já que esse é o escopo. Então, estamos aqui para celebrar 100 anos de morte. Tem seu valor, é Kafka, né? Kafka talvez seja o anti-Dostoiévski. Olha, Kafka vive já um ciclo de consolidação e também de declínio de uma palavra que o senhor não gosta muito, né? Da Belle Époque, mas ele vive. O século XX nasce com um homem que caminha nas ruínas do que vem a ser aquele mundo moderno, e Kafka, quer seja pelas temáticas, quer seja pela forma como ele escreve, ele influencia todo o século XX. E aqui no Brasil temos vários autores que reconhecem, né? A Clarice Lispector, mas nós temos vários autores no mundo que, pelas temáticas do absurdo, da agonia. E aí o senhor antecipou, mas é isso mesmo? Pode-se dizer que Kafka, entre aspas, ele funda a literatura do século XXI? Dá para se atribuir esse peso todo a Kafka? O que o senhor acha? Olha, primeiramente eu devo informar aos senhores quem é Kafka. Escritor belga, tcheco, nascido em 1883, faleceu em 1924, e foi um escritor que escrevia em alemão e tcheco, mas preferencialmente alemão, que viveu para a literatura. Então, a melhor definição de Kafka é uma autodefinição que ele diz em seus diários. Eu sou feito de literatura. Não sou nada mais e não posso ser outra coisa. Odeio tudo que não é relacionado à literatura. Então, era essa obsessão desse homem pela literatura. Vivia no seu quarto isolado, em conflito permanente com o pai, gostava do isolamento, mas era um homem normal. Depois de muito tempo que eu me dediquei a estudar Kafka, que eu descobri que ele não era um nefelibata que gostava da solidão, de escrever, quando ficava às vezes até de manhã escrevendo, mas era uma pessoa normal. Frequentava cabarés, inclusive, louco por esporte, natação, todo tipo de esporte. Então, era uma pessoa normal. Teve namoradas, normalmente, não casou, morreu aos 41 anos de tuberculose. Ele vivia tão alheio, ele era alheio ao mundo social, às atividades, às festividades e tudo. Ele era tão alheio que uma das frases mais intrigantes do diário dele foi ele dizer, ele coloca isto: a Alemanha declarou guerra à Rússia. À tarde, natação. Para ele, nada que estava correndo lá fora importava, além da natação dele. Então, vivia nesse mundo de literatura. Agora passo a pergunta do amigo Francisco Reis. Era por... Agora a pergunta é, mas ele funda, dá para se atribuir, ele tem esse... Olha, de uma maneira exclusiva, absoluta, não. Mas foi um dos ícones da literatura. O Nabokov chega a dizer que ele não escreveu uma obra superior a Ulisses, de Joyce, né, A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Mas ele fez a literatura que os outros não fizeram. Deixou uma influência maior do que todos. Então, vários, aqui na América Latina, o Gabriel Garcia Marques reconhece que foi o Kafka um dos impulsionadores da sua criatividade. Quando ele leu a Metamorfose, ele diz, isto aqui se pode fazer, então vou fazer. Então, ele reconhece expressamente a influência de Kafka nessa sua tendência a explorar o fantástico
e o absurdo na literatura. Então a resposta é sim, mais ou menos, mas fortemente mais ou menos. Resposta bem Lorival Cerejiana, né? Eu pratiquei aqui um ato que, para o desembargador Lorival, é um dos crimes mais graves, mais hediondos, que é o livrocídio, né? Fazer anotações no livro. Ele fala que isso... Aí eu fui um dia explicar que era um ato quase libidinal. Ele, não, está mais para ato libidinoso. Isso aqui está reprovado, não dá não. Isso é um crime. Mas é um pecadilho que eu tenho. Eu tenho tanto afeto pelo papel que aí eu uso. E aí eu tomei aqui algumas notas. Em relação propriamente ao livro, né? Metamorfose. Começa com a frase que não ficou tão conhecida quanto a do Camus no estrangeiro, mas é muito forte a primeira frase do livro, em qualquer tradução que se faça. Certa manhã, quando Gregor Samsa despertou de seus sonhos intranquilos, percebeu em sua cama que estava metamorfoseado num monstruoso parasita. Essa é a tradução dessa versão como parasita. E o que chama a atenção... Me permite só que uma curiosidade. Pronto. Ele leu aqui esse início é um dos inícios mais célebres da literatura mundial. Ele leu aqui com um tradutor diferente da Companhia das Letras, né? Da Companhia das Letras, que é o Carone. Olha a diferença sutil do Carone para esse outro. Quando, certa manhã, Gregor Samsa, eu estou pronunciando Samsa, mas pode se pronunciar Sansa. Sansa porque o S em alemão é Z. Quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado no inseto monstruoso. Uma leve uma variação. Continue, por favor. É isso. E aí, o primeiro aspecto que chama muita atenção, e numa conversa o senhor já me sinalizou, e a provocação vai nesse sentido. Ele tem uma obsessão, porque ele acorda mesmo naquela situação perplexa, mas ele quer ir trabalhar. Existe uma obsessão dele, eu vou me atrasar ao trabalho. E aqui, o senhor fez um link muito interessante que eu queria que o senhor trabalhasse. Como a gente pode ver que essa temática ela é repaginada em muitos autores, entre os quais o coreano Byung-Chul Han. Então, como o senhor vê aqui essa percepção na literatura que depois, né, outras ciências sociais acabaram tratando? Sim, antes quero dizer que Kafka escreveu vários livros. Contemplação foi o primeiro, o Veredito, o Desaparecido, a Metamorfose, o Processo, é o mais célebre dele, Na Colônia Penal, Carta ao Pai, o Castelo, que é um dos que eu mais gosto, Um Artista da Fome, e a Metamorfose, ele teve a inspiração da Metamorfose exatamente numa manhã do dia 17 de novembro de 1912. Amanheceu, na cama ele teve a ideia de se amanhecer metamorfoseado num inseto monstruoso. Isso em 1912. Escreveu em 15 dias, mas só publicou em 1915. Então, esse tópico que o meu entrevistador Francisco traz é bastante curioso, que é dos desafios da Metamorfose. É um livro que traz tantas leituras diversas, tão complexas, que ele pode ser analisado de vários ângulos. E esse ângulo aqui que o Francisco abordou é que ele traz no momento em que é preciso fazer um resumo do livro para o público. Kafka, Gregor Samsa amanhece transformado num inseto monstruoso. Mora na casa o pai, a mãe e uma irmã, Greta. Ele é o que mantém a casa. Ele trabalha como viajante, caixeiro viajante, mantém a casa, que o pai era um comerciante falido. Então todos vivem em torno de Kafka. Ele amanhece transformado no inseto. Amanhece... Aqui é que está a potência do Kafka.
é ele descrever uma cena terrivelmente impressionante, uma cena absurda, de uma maneira tão simples, como se fosse uma coisa que ele tivesse amanhecido com um espirro, uma gripe. Esse é que instiga esse estilo dele, que tem um autor que diz que é um estilo quase assim, que fere, né? Ele usa aqui uma expressão, uma naturalidade sinistra. Um dos grandes dos biógrafos dele usa essa expressão, porque ele não usa adjetivo, não comenta aquele, é como se fosse natural ele manhasse o céu. Ele vai tratar disso com a naturalidade. E aparece lá todo mundo batendo na porta, está na hora do trem, e ele sem saber como se levantar, sem poder levantar, era só as perninhas para cima, e depois, com muito esforço, e depois surge lá na casa dele o chefe dele do trabalho, exigindo, ameaçando, e ele com muito esforço, se atirando, se enrolando, consegue abrir a porta, quando se deparam com o Kafka metamorfoseado. O patrão fica apavorado de ver aquilo, e sai, e Kafka, enquanto ele estava trabalhando para abrir a porta, ele ficava só dizendo: eu já estou me vestindo, eu não vou me atrasar, eu vou chegar na hora do trabalho, eu tenho que chegar na hora do trabalho. Isso no começo ele foi dizendo, já com as perninhas para cima, como se ele mesmo estivesse se desconhecendo. Não, eu tenho que me vestir para ir para o trabalho. Quer dizer, aquela obsessão do trabalho, no âmbito do trabalho, é analisado como e a exigência do patrão como o lado desumano, né, que uma denúncia desse lado desumano do trabalho, a cobrança do seu chefe, a obsessão de Kafka metamorfoseada em apanhar o trem para o trabalho, que hoje, como ele lembrou aqui, do coreano Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han, no fantástico livrinho dele, A Sociedade do Cansaço, diz que é uma das modalidades de hoje de se fazer essa exigência da produtividade da pessoa. Então, o que interessava ali para os pais, para o chefe dele, era o Kafka estar apto para o trabalho, porque eles viviam do trabalho do Franz Kafka. Então, realmente, essa obsessão do trabalho reflete esse mundo de exigência, esse excesso de exigência que temos hoje, da pessoa fazer, quanto mais produtividade, mais se entregar ao trabalho, mais se despersonalizar pelo trabalho, é o mais elogiado dos trabalhadores. E Kafka nesse momento, ele era uma vítima dessa ideia do grande trabalhador modelo. Verdade, presidente. Me parece que aqui é bem clara essa crítica, né, refinada do Kafka a essa visão utilitarista do mundo, né? Nós valemos pela utilidade que nós proporcionamos, fora do trabalho, fora da rotina. Quem somos nós? É capaz de a identidade se derreter, né? E o Byung-Chul Han, interessante é isso. Se moderniza a sociedade, se atualizam as formas de exploração, e a linguagem só se atualiza. Então, hoje se fala que nós somos empreendedores de nós mesmos. E o Kafka, o Zanza, ele já vive essa ideia mesmo. Ele acorda naquela situação de perplexidade, mas ele fala, mas e aí? Eu não vou conseguir ser útil? Então, me parece que dá para atualizar muito facilmente com esse pensamento do Kafka, por isso que ele é um clássico. E aí, enquanto o Kafka tinha utilidade, ele era o esteio. No momento em que ele para de ter utilidade, ele vira um estorvo. Então, de esteio a estorvo, numa manhã, ele acorda e, com o passar do tempo, ele não se reconhece, e não se reconhecer é deixar de ter utilidade. Ele não trabalha mais, ele não tem mais utilidade. O que ele é? Ele é um monstro. Principalmente para a família. Então, essa é a terceira pergunta. Antes de você dizer a terceira pergunta... Pois não. A última biografia que saiu de Kafka é de Heidenstack, 3 volumes, no Brasil já foi publicado só o segundo. E o Heidenstack diz o seguinte: a metáfora central do incerto concentrava
o que Kafka havia vivido. O que viveu depois estaria sob a sombra daquela metáfora. Uma clássica retroalimentação entre vida e obra, que talvez não se apresente de forma tão clara na obra de nenhum outro autor de língua alemã. Entendo. Perfeito. Mas e aí? E que família é essa? Que falta de lealdade? O que é que Kafka quis dizer com essa família aí, com a reação que ela passou a ter em relação a ele? Esse é um dos pontos mais fortes da interpretação da Metamorfose. São as relações familiares. É uma denúncia que está ali íncita na narrativa, primeiro do relacionamento que ele tinha com o pai. Tanto que era tão forte que inspirou ele a escrever uma carta ao pai que o pai nunca chegou a ler, denunciando toda essa tensão permanente entre a autoridade paterna, que era daqueles pais muito conservadores, e uma pessoa retraída que vivia nesse mundo literário. Então, essas relações familiares, o que se depreende dessa denúncia de Kafka dessas relações familiares? A intolerância, a alienação dentro da família, os parasitas em torno dele, e o primeiro momento da transformação, a preocupação de Kafka, ele ouvindo tudo lá de dentro, veja bem, ouvindo de dentro os comentários da mãe, do pai, e aquilo, ele torturava muito ele. No começo, a irmã era compreensível, levava comida para ele, depois viu que ele não gostava das comidas normais e levava resto de comida, que aí que ele, como animal que ele já estava transformado, só queria os restos da família, mas depois a irmã foi perdendo a paciência com ele. Aí ele sentiu demais. O pai, para conseguir ter a segurança econômica, botou 3 inquilinos lá. Esses inquilinos adquiriram certa autoridade na casa, e os pais, com medo dos inquilinos olharem o besouro e saírem, a irmã foi fazer uma cesta de violino, e eles não entendiam, e o Kafka revoltado, porque ela não foi tocar para ele, que gostava de música, e fez um esforço danado. Quando chegou na sala para ouvir a irmã de perto, o pai ficou apavorado quando viu o besouro lá junto deles e atirou uma maçã nas costas de Kafka. Essa maçã ficou presa, que acabou se apodrecendo, e foi uma das causas da morte dele, já fragilizado, provavelmente com infecção que a maçã podre causou na costa. Então, e o ponto mais forte dessa intolerância, de demonstrar essa aversão que aquele incômodo daquele besouro fazia na casa, foi quando a empregada constatou que ele tinha morrido. Ele ficou sem comer, no tempo quando ele tinha morrido, e a empregada e a irmã dizia: precisamos nos livrar dele. A empregada: o que é que nós vamos fazer com isso? Então, a coisificação de uma pessoa humana, metamorfoseada primeiro, animalização, depois se torna uma coisa, o isso. Então, essa é uma das coisas pungentes da metamorfose. Ele alienou-se, foi alienado dentro da própria família, e depois de morto, saíram depois de que se livraram do besouro, a família sai num passeio de ônibus, e nesse passeio o pai constata que a Greta já estava menina de 16 anos, bonita, já pode casar, e possivelmente, se arranjar um bom casamento, vai aumentar a renda familiar. Quer dizer, há um toque de uma típica família burguesa preocupada com a subsistência, com a ostentação econômica, e por conta disso até esqueceu de conviver com aquele filho metamorfoseado no inseto.
Então, essa relação familiar é uma das coisas... É muito claro mesmo. Uma denúncia que Kafka faz essa denúncia, modernidade. A forma como ele apresenta, né, antecipa um jeito de fazer literatura e uma temática do absurdo, né, nessa situação, e fica bem claro, né, a preocupação daquela família pequena burguesa com a morte, luto algum, não tem nada de piegas, não tem nada de dor, o que há exatamente a sensação de, enquanto grupo, como a gente vai sobreviver e caminhar e seguir, né? E aqui, a gente está quase encaminhando para o fim, presidente. Temos duas perguntas aqui. Uma é que um dos níveis de interpretação desse livro Metamorfose, ele trabalha no nível da desumanização, como o senhor apresentou, mas que, numa perspectiva individual, a gente consegue ver na psique do Zanza ou do Kafka exatamente, né, essa relação que ele tinha em relação ao pai autoritário. Então ele se sentia só um inseto, de tão ínfimo, de tão insignificante em relação àquele pai que ele tanto respeitava, tanta autoridade exercia, mas que podia o esmagar a qualquer hora. Então isso para ele era muito peso. Mas também numa perspectiva coletiva, aqui também a gente consegue ver essa desumanização. E aí a figura do pai é simbolizada pela burocracia. Então como é que o senhor vê aqui o quanto Kafka ele também denuncia? Estamos no início de um século, grandes sistemas vão também esmagar o indivíduo, vão desumanizar o indivíduo. Enquanto há uma denúncia de temas que, por exemplo, Freud vai só depois falar mal. Né, o mal-estar da civilização, mas a literatura antecipa o que a psicologia, a sociologia depois vai encarar. Então, como é que o senhor percebe isso? Para o pessoal aqui da área jurídica aqui presente, eu informo que Kafka era um advogado atuante. Ele trabalhava no Instituto de Seguros Sociais e teve lá ali uma atuação muito profissional. Ele participava de audiências, fazia inspeção nas fábricas. Os donos da fábrica não gostavam dele porque ele sempre dava uma versão social a favor dos trabalhadores e fazia relatórios profundamente técnicos. Então, por esses relatórios deles que ele fazia como trabalhador, ele angariou uma respeitabilidade muito grande no Instituto. E ele usava essa responsabilidade para abusar de licenças para ficar em casa escrevendo. Então, nessa atividade dele como advogado, ele foi um combatente dessa burocracia do serviço social, porque ele facilitava a concessão desses seguros a empregados com muita tranquilidade, com muita frequência. Então, e esse lado aí do formalismo de vida, ele também retratou em alguns livros dele, por exemplo, o processo. É todo isso um mundo burocrático. Ali é uma coisa, desde o começo, você vive dentro de uma burocracia absurda, ali é um mundo absurdo que vai se narrando, a gente quer conseguir uma coisa e ele vai espalhando ali, até dizem que ele tem um estilo do regressos ad infinito. Ele inicia a narração e deixa, às vezes, muitas obras inacabadas, para o leitor entrar nesse funil do tempo, esse labirinto. Essa palavra labirinto sempre está presente na análise da obra de Kafka, ele levar o leitor para esse mundo de labirinto. Então, isso é o retrato dessa vida que ele se defrontava com esses dogmas familiares. É um outro ponto, Francisco, desse esquecimento das relações sociais e cultural que ele via, que já no fim dele, eu encontrei aqui numa desses biógrafos, que assenta bem uma conclusão bem interessante. Gregor vai deixando de ser Gregor.
até animalizar-se definitivamente. A perda da memória, no começo ele tinha memória grande, depois ele já foi perdendo a memória, já não sabia mais o que ele estava fazendo ali, alienar-se do próprio corpo, que ele tinha isso alienar-se do próprio corpo para ele é muito forte, porque ele sempre teve essa inspiração de ter um físico bom, tanto que ele se dedicava muito ao esporte. Alienar-se do próprio corpo e ser esquecido. Foi esquecido pela família. Uma novela sobre o esquecimento. Até esse livro do angolano sobre a teoria do esquecimento. A memória vai enfraquecendo na casa e o sofrimento como parte final. Então essa é... ele falou aqui em Freud, realmente Freud teve... era um dos leitores de Kafka. Eles viviam, eram contemporâneos, né? O Kafka, ele é pop, né? E, assim, os críticos, eles o equiparam a uma figura para além até de clássicos, né? A influência dele é para além da literatura. Então, ele tem uma visão até um tanto quanto para os símbolos do século XX, ele tem uma coisa quase mítica. Mas e qual é a lição, ele como clássico, qual é a lição que Kafka traz para os nossos tempos? Se Kafka olhasse a inteligência artificial, o que é que Kafka ia dizer? Essa é uma viagem. É a provocação, né? Exatamente, mas está exagerando. Essa perplexidade, o ver-se diante do absurdo, que a modernidade está nos levando. Então, tudo isso já foi, digamos assim, antevisto pelo Kafka nessa sua proposta existencial. Então, eu acho que ele... O que ele poderia ter desse mundo artificial de hoje? Eu nem sei nem o que dizer, porque ele vivia já naquele mundo essencialmente literário, de literatura. Era um mundo de criatividade, voltado para as letras, para a literatura. Eu acho que jamais ele seria um adepto dessas conquistas modernas, tanto que eu acho que ele se aliaria à minha ala conservadora nesse ponto, dos quase jurássicos, de resistir a esse domínio da inteligência artificial em favor da literatura. Mas ele deixa muitas lições de inquietação para o mundo moderno. Tem até um livrinho, o Kafka para os nossos dias. Para os dias, toma assim, algumas frases dele que podem ser aplicadas no dia a dia, que é realmente bem curiosas, essas frases pensadas do diário de alguns dos livros dele. Porque ele traz realmente uma mensagem da modernidade, essa crítica da análise da família, essa crítica da burocracia. E nós não falamos, estamos terminando aqui a nossa palestra, não falamos nada do namoro dele. Teve 2 noivas, era um namoro mais epistolar. Passou 5 anos namorando com a Félix Bauer, mais por cartas. Entre Praga e Berlim, a distância é muito pouca. Hoje se faz rápido uma viagem dessa. Naquele tempo tinha trem, passava meses, quase anos sem ir lá. E quando ia, se encontrava 2, 3 vezes. Mas carta foi 5 anos de carta, 700 cartas. Ela, depois que morreu, ela vendeu as cartas. Já não devia ter vendido, mas para o mundo literário foi a melhor coisa que ela fez, porque ali está toda a biografia dele. São cartas fantásticas que ele escrevia para ela. E depois foi a Milena, e por fim uma outra, já morrendo, ele arranjou uma namorada. Era danado para namorar. Mas nesse ponto de Platão, né? Platônico. Era o epistolar mesmo. É aí que ele se realizava como namorado, era no epistolar. Ele tinha medo do casamento, medo de perder a liberdade, medo de ficar louco, medo do excesso de pessoas. Então ele não podia, ele disse que não se via casado. O pedido que ele fez de casamento da Félix é tipo de Gonçalves Dias para a mãe de Ana Amélia.
dizendo todos os seus defeitos. Por que ele não podia, o que ele podia oferecer para a festa? A família ficou toda apavorada com aquele homem doido. Então é isso. Continua sendo um dos baluartes da literatura, cada vez mais estudado, mais discutido. Eu tive a satisfação agora em Praga de me deparar com ele lá, encontrei ele em várias ruas, lá no museu dele, nas estátuas, estava lá firme e desafiando todos os escritores a entrar nesse mundo. O primeiro contato que eu tive com o Kafka aqui foi numa livraria aqui que tinha ali ao lado do edifício Caiçara. E eu estava lá olhando uma série de livros que tinha saído e passa meu cunhado, que era promotor, diz, tu está olhando esse autor, esquece isso, que esse homem, ninguém entende o que ele escreve. Aí despertou minha curiosidade desde aquele momento. Então é isso, senhores. Eu agradeço aqui a participação do colega Francisco Reis e fôssemos falar de Kafka a noite toda. Muito obrigado pela presença. Pronto. Eu agradeço aqui Acabou, né? Eu quero agradecer em nome da Associação dos Magistrados aqui o convite da Academia Maranhense de Letras e estamos de portas abertas. Vamos estreitar esses laços e parabéns aqui pela iniciativa, tá? E obrigado e todos boa noite. Obrigado. Agora nós vamos passar a segunda fase, que é a cerimônia de entrega de medalhas. Eu peço aqui a ajuda do confrade Alexandre Lago. Bom, boa noite a todos os convidados aqui presentes. Depois dessa praxe acadêmica, dessa palestra, quando há uma efeméride importante, como no caso do Franz Kafka, a academia tem tido essa conduta de não deixar passar em branco essa efeméride, e o nosso presidente sempre lembra os escritores que a gente deve estar homenageando, estar guardando a memória. Hoje é uma noite muito importante para a academia, porque é um momento em que a academia ela faz uma homenagem justa, uma homenagem merecida, uma homenagem a quem se dedica à literatura. E para nós é uma honra muito grande homenagear professores de literatura. E esses professores de literatura, aqui homenageados, eles estão sendo homenageados por uma razão, por um motivo. Eles têm, além da dedicação em sala de aula, muitos aqui puderam testemunhar, muitos aqui dessa academia, o próprio presidente, eu, outros, o Neres, o nosso confrade Neres e outros acadêmicos, porque estivemos, muitas vezes, a convite desses professores nas suas salas de aula, para falar de literatura, para falar de um tema específico. E também conhecemos o trabalho desses professores, que, além da matéria que eles ministram, eles fazem um trabalho extracurricular. Um trabalho que, a rigor, nem seria de sua atribuição, mas a abnegação e a paixão pela literatura os leva a fazer esse tipo de trabalho, que vai além da sala de aula. E é por essa razão que eles estão sendo homenageados hoje, cada um deles. Eu quero agradecer aqui a presença do meu confrade Natalino Salgado, está como representante, né, do magnífico reitor da Universidade Federal do Maranhão, e o professor Walter Canales, magnífico reitor da Universidade Estadual do Maranhão, estão prestigiando aqui esse momento de homenagem aos professores. Eu gostaria de chamar agora um a um e chamar um acadêmico para fazer a entrega dessa comenda, que é a comenda Graça Aranha. A comenda Graça Aranha é a que será
entregue a cada um dos homenageados hoje. Eu começo chamando a professora doutora Daniele Ferreira Costa, que está sendo homenageada por seu compromisso e dedicação ao ensino da literatura no Instituto Federal do Maranhão. Eu pediria para o confrade Félix, meu confrade Félix, fazer a entrega da comenda à professora Daniele. Confrade Félix Alberto. Parabéns, professor. Eu chamo agora o professor doutor José Henrique de Paula Borralho, por sua dedicação à literatura expressa em seu magistério na Universidade Estadual do Maranhão. Chamaria a professora Célis Costa Fernandes para fazer a entrega da comenda ao professor Henrique Borralho. Parabéns, professor Henrique. Chamo agora o professor José Aparecido da Silva, do Liceu Maranhense, que não pôde vir por estar viajando. Quem vai receber é a sua esposa, que vai receber a comenda por ele. Das palmas, professor. Gostaria que a nossa vice-presidente Laura Amélia pudesse entregar a comenda do professor José Aparecido. Parabéns. Chamo agora a professora Bruna Monique Cunha Rodrigues, do Colégio Santa Teresa, pelo incansável amor às palavras e à literatura. Chamo o acadêmico José Everton Neto para fazer a entrega da comenda. Agora eu chamo a professora mestra Venúzia Maria Gonçalves Belo, professora Venúzia da Universidade Estadual do Maranhão, para quem eu ensino é literatura e prazer. Chamo o confrade Daniel Blume de Almeida para fazer a entrega da comenda. Eu quero registrar aqui a presença do deputado Lula, Carlos Lula, nossa solenidade, agradecer a sua presença.
Chamo agora a professora mestra Mary Joyce Paranaguá Rios Rodrigues, da Universidade Estadual do Maranhão, que recebe a comenda pelo seu incansável amor ao ensino e à literatura. Agora eu chamo a professora mestra Marta Maria Portugal Ribeiro Parada, da Universidade Federal do Maranhão, por sua total entrega ao ensino e à proliferação da literatura. Chamo o presidente Lorival Cerejo para entregar a comenda. Agora eu chamo a professora Nise Maria Moreira dos Reis, da Unidade Integrada José Murá, por sua dedicação e compromisso à formação literária. Chamo o professor José Carlos Souza e Silva para entregar a comenda à professora. Chamo agora o professor doutor Rafael Campos Quevedo, da Universidade Federal do Maranhão, por fazer o ofício de ensinar a literatura um dever pessoal. Chamo o magnífico reitor, meu confrade Natalino Salgado, para entregar a comenda do professor Rafael. Chamo a professora doutora Fabiola de Jesus Soares Santana, da Universidade Estadual do Maranhão, pelo trabalho essencial no cotidiano aos alunos. Chamo a professora Célis Costa Fernandes, uma vez mais, nossa confreira, para entregar a medalha. Tem 3 alunas agraciadas aqui. Oh, que coisa boa. Da turma Célis Costa Fernandes. Olha. A turma Célis Costa Fernandes. Ainda não, cadê? Ah, eu fiquei escondido, porra. Ah, mas fica escondido. Bom, agora chamo a professora doutora Camila Maria Silva Nascimento, da Universidade Federal do Maranhão, que através do seu amor à palavra sempre difundiu o prazer pela literatura. Chamo o acadêmico José Neres para fazer a entrega da comenda à professora Camila.
show dela lá. Ela vai fazer aquele agradecimentozinho aí. Agora, chama a professora Camila Nascimento, para fazer um breve agradecimento em nome de todos os professores pelo recebimento da comenda. Fique à vontade, professora. À Academia Maranhense de Letras, os nossos agradecimentos. Boa noite, senhores e senhoras, caríssimas e caríssimos colegas das letras, ilustres e imortais acadêmicos. Começo esta fala com versos do Almir Sater e do Renato Teixeira. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Esses versos servem para dizer do amor de cada uma e de cada um de nós, que pela profissão compõe a sua história ao lidar com a palavra narrada, essencialmente em seu estado estético, a literatura. Esta nos proporciona trabalhar com verdades intuídas pelos seus autores, mas que dialogam de alguma forma com as nossas vidas, verdades ou mentidas, porque ela é o tear onde se tecem muitas histórias. Embora, conforme Drummond, lutar com a palavra seja a luta mais vã, no entanto lutamos, mal rompe amanhã, elas são tantas e nós tão pequenos. Entretanto, fizemos dela o nosso pão de cada dia no magistério, seja do ensino médio ou superior. Entretanto, a nossa caminhada não é fácil. Nós lidamos com um mundo em que a leitura ainda não é eleita para todos os nossos alunos, infelizmente. Quantas vezes precisamos falar e até implorar para os nossos alunos aceitar e compreender a importância da leitura de boas obras literárias, explicando que elas nos ajudam a compreender a nós mesmos, os outros e o mundo. A literatura nos leva a trilhar caminhos não pensados, nem escolhidos, mas nos transporta para eles, sem que precisemos sair do lugar. E, de repente, ela nos aproxima de pessoas e problemas, como, por exemplo, vimos aqui um Kafka, que, sendo austro-húngaro, distante geograficamente, suas obras nos fazem experimentar as angústias de determinadas situações do nosso cotidiano. O que dizer de A Metamorfose? Nós já ouvimos tanto, né? A história do Gregor, que de certo dia acorda numa grandiosa metamorfose de inseto. É, portanto, queridos, no curso de letras, no ensino de literatura em qualquer segmento, que nós, professores e professoras, aqui homenageados, recebemos de tão esplêndida experiência nessas e tantas outras viagens literárias. Meus queridos, minhas queridas, as universidades têm em nós um papel de importância fundamental, cujo propósito, não nos esqueçamos, é contribuir e auxiliar na formação de professores e professoras mais conscientes e comprometidos com as letras literárias e as suas funções na vida e no magistério. Caros amigos e amigas, ilustres acadêmicos que nos honram com tal homenagem, imensa é a nossa alegria, é a nossa gratidão, especialmente ao queridíssimo Alexandre Lago, a quem agradecemos pela indicação. Estar aqui nesta casa, que exerce uma influência ímpar ao difundir as letras e despertar a nossa sensibilidade estética, inebria-nos a alma. Por quê? A Academia Maranhense de Letras é de importância vital para a história, a literatura e a cultura do nosso Estado. Assim, agradecer para mim é como orar. Então, nesta prece de hoje, vamos agradecer a Deus que nos proporcionou ter uma profissão tão nobre,
embora tão difícil. E mais do que agradecer, precisamos celebrar este momento e a homenagem que humildemente recebemos. Encerro, pois, com outros versos referência ao poema Sou Feita de Retalhos, de Crispes e Mente. Que possamos deixar pedacinho de nós pelos caminhos do magistério e que, nesses caminhos, possamos fazer parte de muitas histórias de vida e assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós pelas narrativas literárias em nossas salas de aula. Obrigada. Senhores, ao declarar encerrada esta noite, eu solicito que permaneçam nos seus lugares e todos os agraciados venham para frente para tirar uma foto conosco. Eu quero dizer que a academia fica recompensada com esta cerimônia, porque nós estamos premiando aqueles que se dedicam hoje nessa luta quase em vão pela literatura. Então, queremos motivar todos os professores a associarem-se a nós nessa luta pelo estímulo das letras em toda a nossa cidade, em todo o Maranhão, porque nós estamos enfrentando um período de indiferença muito grande e a academia está tentando fazer o possível para despertar esse interesse na população para a literatura. Estamos promovendo este ano o centenário Zé Chagas para que ele não fique no esquecimento. Vamos lançar livros, temos lançado muitos livros, queremos estar presente também nas faculdades para trazer os alunos, despertar nos alunos a curiosidade de fazer pesquisas aqui dos nossos imortais, para que não fiquem relegados ao esquecimento. Então, eu agradecer a presença de todos, declaro encerrada esta sessão e convido os agraciados para a